Pode gostar. Também não te digo. Já está fascinado com essas funerais. Estás a dizer Mr. Bean? Vamos lá então, juntamos áudio. 3, 2, 1. Sem filtro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Cefado Sem Filtro. O meu nome é Hélder, tenho comigo aqui hoje 3 excelentes convidados de 3 delegações diferentes do Cefado. Portanto, a ideia disto é trazer a comunidade, é juntar a comunidade e para isso nada melhor do que irmos buscar pessoas de diferentes delegações do Cefado. Tenho comigo o Hugo Patrão, que foi formado e veio de Lisboa, da delegação de Lisboa. O David Carreira, que vem da delegação de Leiria, de Cefado Leiria. E tenho também o Sérgio Rodrigues, que vem do Cefado Coimbra. O episódio de hoje vamos falar um bocadinho sobre o percurso deles, os 3, pré-Cefado, durante o Cefado, depois também o que é que estão a fazer atualmente. E o grande objetivo deste episódio hoje é também nós podermos mostrar para quem está a começar agora ou para quem está a pensar começar, como é que o Cefado, o curso TEF, pode mudar vidas, como é que pode ser uma alavanca, pode ser um trampolim para a carreira que qualquer um ambicione, ok? E eu vou lançando sempre aqui umas perguntas que são mais ou menos para os 3, cada um depois vai respondendo individualmente, mas depois a gente, consoante a conversa, vamos andando por aí. Se calhar a pergunta mais fácil e inicial, e começando ali pelo Hugo, o que é que fazias antes de ires tirar o curso no Cefado? Portanto, o TEF. Então, eu antes de tirar o TEF era aluno da Cefado. Então tirei o... Da Cefado, mas... da escola profissional. Okay? Foi a primeira, acho que foi a primeira turma de desporto. Calhei na Cefado porque eu era jogador de basquete, eu joguei basquete no Benfica, etc. E estava ali perto do estádio, então pensei, ok, uma escola com desporto perto do estádio pode ser fixe. Então, eu na altura não sabia que queria ser PT, eu queria ser jogador de basquete. E fui lá bater à Cefado, mas deparo-me com uma escola especializada em fitness, né? Todos os meus professores, no meu 10º ano, ou praticamente todos, tirando aquelas disciplinas mais chatas, do português, do inglês, eram todos PTs. Então, desde os meus 16 que tenho essa ambição de ser PT, também muito derivado aos meus professores e terem passado essas visões, todos eles com visões diferentes, mas que acabaram por formar um interesse em mim em querer ajudar pessoas. E para ti foi um caminho, uma continuação natural, Continuação natural. acabares o 12º técnico de desporto e partir logo para PT, não é? Eu com 16 anos eu tenho lembranças de ter conversas com os meus colegas na hora do almoço, no Parque Bem Saúde, que é ao lado da escola, a dizer tudo aquilo que está a acontecer agora. Ou seja, a dizer quanto é que eu estou a ganhar, olha, o meu sonho é ganhar X, quero ter uma equipa nutricionista, psicólogo. Então, aliás, esses meus colegas da época diziam, patrão, estás a conseguir alcançar tudo aquilo que falávamos em 2018? Pai, 17. Então, pronto, foi tudo muito natural. Boa, boa. Portanto, lá está, tu tens aqui a diferença, estávamos a falar há bocado aqui relativamente aos teus colegas de painel, partiste direto da escola, continuaste, né, do curso, portanto, agora é só feliz, já não é Feliz Natal, mas está tudo bem. David, no teu caso, presumo um bocadinho diferente aqui do Muito Hugo, o que é que tu fazias antes? Muito diferente. Então, sempre estive ligado ao desporto, mas praticante de desporto. Okay? Sempre gostei muito desta área. No entanto, a minha carreira foi diferente. Sou licenciado em design, mestrado em design gráfico. Okay? Fiz mestrado também em Coimbra, okay? Nessa área, mas na parte da multimédia, que depois não enverdei por aí porque não era tanto o meu interesse. Ainda trabalhei na área de design gráfico uns anos, mas depois da primeira licenciatura de design gráfico, tive prestes a fazer uma licenciatura em desporto em Rio Maior. Ainda estive ali à porta da faculdade, fui lá ver aquilo. Só que depois, entretanto, segui para o mestrado, ou seja, aquela progressão da carreira. Certo. Só que ficou ali sempre o bichinho, a certa altura as coisas vão se passando e eu decidi, há relativamente pouco tempo, que ia fazer aquilo que gostava, que era a parte do desporto. Sempre tive muito interesse ou seja, como praticante de desporto, sempre tive muito interesse pela outra parte, como é que se pode ajudar as pessoas a Claro. praticar o desporto, e agora tenho vindo a descobrir outras coisas, outros interesses,
dentro desta área, agora que estou dentro da área. E então, basicamente, foi isso que me levou a ter sempre aquele bichinho de passar para o outro lado, não como praticante, mas como é que eu posso ajudar as pessoas a atingir objetivos, não é? Boa, E então foi por aí que, eu enverdei por esta. Entraste para o TEF. Exatamente. Boa. E tu, Sérgio, como é que chegaste ao Cefado? Pausa só para fixar aqui o efeito. É importante, Tem que ser exatamente. portar bem. O quê? Para mim eu já tinha... Não. Já estava agarrado nisso. E tu, Sérgio, o que é que tu fazias antes do Cefado? Se calhar um perfil mais aqui como o David, já tinhas uma carreira antes de alguma coisa? Vou-te falar cronologicamente. 2009 entrei na Força Aérea, 2013 tirei o curso de Personal Trainer no Cefado. Foi o primeiro contacto que tive com o Cefado. Ok, 2014 entrei na faculdade em Rio Maior, faltava-me o último ano, pedi transferência para Coimbra, mas meti-me no primeiro ano. 2017, o Cefado abriu a primeira turma e foi aí que tive contacto e pensei, eu quero o TEF, não tenho mais 3 anos da minha vida para estar novamente a estudar, vou para o Cefado. E enquanto estiveste a estudar, no teu caso, já estavas a trabalhar na área? Já, desde 2015 que ajudo pessoas no online coach. 2017 acabei o TEF e a partir daí fiquei... E isto aqui se calhar é interessante, e já passando aqui um bocadinho, não só à parte pré-curso, mas já durante o vosso curso, até aqui vocês têm experiências diferentes. Tu já estavas a trabalhar na área, portanto já estavas aqui com uma ideia. Força. A gente já... Está tudo bem. Daqui a um ano são vocês. Será? Nunca se sabe. Então vá, como eu estava a dizer, até aqui vocês têm experiências diferentes, ou pelo menos durante não só antes do curso, mas durante o próprio curso. Tu, como tiraste aqueles que eram os Cardio Fitness, era um curso qualquer assim de género, 2013. Era personal trainer. Ou o curso de personal trainer, exatamente. Sabes, depois abriu a legislação que só podias, estar no ginásio, Tinhas de ter X anos de E experiência. foi nesse ano. E eles deram muita cédula, o IPDJ deu muita cédula a quem tinha 10 anos de experiência. Exatamente. Mas eu E tinha tu só já acabado. é isso, não tinhas essa hipótese. Mas pronto, tu trabalhaste já enquanto estavas a tirar o TEF, a licenciatura e depois o TEF. Tu não estavas a trabalhar, mas tinhas a experiência enquanto se calhar atleta, tu tinhas uma experiência enquanto atleta, mas na realidade tinhas vindo da escola em que já há aqui uma abordagem à anatomia, à fisiologia, à biomecânica, às aulas de grupo e não sei o E quê. estágio também? O estágio, exato, tu estagiaste sempre em ginásio porque já tinhas aquele foco, portanto, e logo aqui também acho que é interessante estas 3 experiências diferentes. Se calhar agora, começando já por ti, estávamos a falar em ti, qual foi o módulo, há assim algum módulo que te tenha marcado mais durante o curso ou um formador que te tenha marcado mais durante o curso? Sinceramente, Sim, podes dizer que não, está tudo bem, isto é sem filtro, está tudo bem. eu já não me lembro quando não. Pronto, está tudo bem. É assim, as más memórias ficam sempre, portanto também se não te lembras do mal, também não é mau. Não, lembro-me do formador que era o Gui, falámos às vezes muito, e ele até, houve uma altura que estava interessado em trabalhar comigo, que eu já era bastante forte no online. Mas eu naquela altura tinha na cabeça que eu não precisava de ninguém. Porque já sabias, já tinhas a experiência, portanto querias era o papel. Estavas Sim, ali pelo papel na basicamente. realidade. Não, o que eu estou a querer dizer é que eu não tinha ideia de formar equipa, não tenho a ideia que tenho hoje. Isto é, para mim, eu conseguia fazer tudo sozinho, mas se eu quero exponenciar a minha empresa, eu tenho que ter pessoal de confiança. E naquela altura o meu pensamento era um bocado diferente e ao longo dos anos a minha abordagem foi mudando e a forma de pensar também foi mudando. Se nós queremos ganhar mais, temos de ter uma base de equipa. Boa, isso é muito interessante, é uma aprendizagem muito boa. E no teu caso, David, um módulo ou formador que te tenha marcado? Sim, tenho uma história curta, mas interessante, que me fez também ligar ali mais a um módulo que foi populações especiais. Porque a minha avó, a certa altura, precisou de uma prótese aqui, entretanto, como eu já gostava muito de exercício físico, sempre puxei um bocadinho por ela, para ela se ir mexendo, etc. Lá mais uns problemas associados e tive muita ligação e muita sensibilidade com essa questão. Então, cada vez mais me interessa essa área, agora que também estou ligado à área dentro, não é? Do lado de dentro. E então o módulo de populações especiais foi dos módulos que mais me interessou desde o início. Okay? Portanto, foi uma coisa que partilhei com os formadores inicialmente, logo aqui. E portanto, se calhar, deixa-te ali um bichinho para aquilo que é o que estás a dizer agora, queres se calhar especializar Também. um bocadinho mais nessa área. Cada vez mais. Às vezes o curso são módulos muito pequeninos, né? São 25 horas, são 50 horas.
é muito pequeno e nós depois quando trabalhamos na área nós percebemos Isso é isso. uma coisa que Às se vezes é senti só durante deixar o a curso semente também. para Sim, depois a gente desenvolver. Exatamente. Isso é isto dá-te a abordagem inicial para tu escolheres o nicho que queres trabalhar. Precisamente, era isso que eu ia dizer. Falámos Depois, a disso no partir daí, episódio sim, anterior. sim. Falámos disso no episódio anterior que muitas vezes estávamos a falar relativo, por causa da questão do marketing dos PTs, a Melanie, que vai ser a coordenadora da UC, que é agora que se vai chamar assim, de marketing para PTs. O primeiro passo tinha que ser esse, definir o público, definir o nicho com quem tu vais trabalhar. E às vezes um módulo, populações especiais, a hidroginástica, uma coisa qualquer, definimos, olha, é com esta malta que eu quero trabalhar ou é este tipo de trabalho que eu quero fazer. E tu, Hugo, como é que módulos? Tudo o que estava relacionado com o corpo humano, a nível de biomecânica, musculação, fisiologia, acho que foram módulos que me marcaram bastante porque foi aí que eu comecei a perceber como é que o corpo funcionava e como é que a magia toda acontece. A nível de professores, acredito que todos os professores que eram PTs tiveram um grande impacto na minha vida profissional. Tu, a Carla, que foi a primeira professora com quem tive contacto quando cheguei à escola profissional da Cefat. O Estevão também, foi a primeira pessoa que me falou de treino funcional, foi a primeira pessoa que chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha Hugo, eu sei que tu tens este gosto, vou-te dar um livro para tu leres, que é um dos livros do Michael Boyle, que é um dos pais do treino funcional. Pronto, e acredito que essas abordagens, o facto de ter tido professores que passaram na área com algum sucesso, teve uma influência grande no meu desenvolvimento. A nível do TEF em si, não notei grande... Ou seja, não foram as melhores experiências, porque eu entrei no TEF já com o TEF feito, digamos assim, do meu secundário, portanto... Acredito que o TEF foi só rever os livros que eu já tinha. Sim, o curso técnico de desporto tem muitas horas, aliás, até tem mais horas de anatomia, de aulas de grupo, não sei do quê. E o facto de ter bons professores no secundário ajudou-me muito para que o TEF tenha sido o Peanuts, no fundo. Sim, boa. Então, e se calhar, pegando nessas três experiências diferentes, e isto agora tu estavas a dizer, eu só conheço a realidade, assim, mais próxima, só conheço a realidade de Lisboa, que é de onde eu estou, né? Se calhar, aqui perguntando também ao Sérgio e ao David, e começando agora pelo David, de que maneira, e não precisas estar a dizer nomes de formadores nem nada, mas sentiste, por exemplo, isto, ou seja, as pessoas que me estão a transmitir conhecimento, os formadores do Cefad ou alguns dos formadores, eu olho para elas como podem ser referências daquilo que eu quero fazer no futuro ou são, por exemplo, pessoas que não, ele está a falar porque ele sabe, porque ele experimenta, porque ele trabalha no ginásio, num estúdio, aquela pessoa está-me a ensinar o step touch porque faz todos os dias isto no ginásio. Sentiste isto também? Sem dúvida, acho que não nos podemos desligar da questão de que um exemplo, que nos dá um bom exemplo, ou seja, é sempre uma conexão, ok? Portanto, alguém que nos dá um bom exemplo, nós vamos querer, se nos interessa, vamos querer seguir, não é? E aqui o Sérgio, estávamos há pouco a falar disso antes, como preparador, se ele dá um bom exemplo, então, enquanto atleta também vão querer, não é? Se eu estou mais ligado, sei lá, à corrida, se é um bom atleta, eu vou querer ser como ele, ou pelo menos aprender com ele, não é? Tens de ser a cara dos teus alunos. Precisamente, exatamente. E sim, aqui tive professores como Nuno Santos, o Pedro, que estão dentro dessa área e que nos deram, pelo menos a mim, no meu caso, um exemplo de como é que as coisas devem ser feitas e de me querer conectar também a esse lado. O exemplo é muito importante. Claro. E tu, Sérgio, sentiste também alguma coisa? Se calhar tu próprio já tinhas tido a experiência antes, se calhar até é É assim, interessante. eu relativamente ao pessoal de Cefado não retirei nenhum tipo de exemplo. Os professores queriam ser alunos dele. Muitas vezes senti isso, o que é bom. Mas porque ele trazia Eu experiências, já vinha com uma coisas carteira. que não se faz no curso, por exemplo, se calhar. É? Mas, por exemplo, quando foste para a faculdade, notaste a diferença dos professores da faculdade, que se calhar tem uma vertente mais académica, Eu era trabalhador estudante, as únicas aulas que fazia eram mesmo as aulas de grupo, que eram as únicas aulas que eu fazia. Depois ainda fui ali umas de anatomia, que eram as mais difíceis, mas eu sempre fui mais solitário, porque eu pegava no carro, ia no estante, tirava o camuflado, ia dar a aula, ia a correr outra vez para a base.
mesmo o contacto era muito pouco. E com o Cefado também foi um bocadinho assim, porque eu andava num ano de muitas competições, tinha também o estatuto de trabalhador atleta, foi sempre assim um bocado a correr. Os exemplos maiores que eu retiro foi de pessoal que eu fui vendo ao longo do meu percurso e não querendo ser como eles, que eu quero ter a minha essência e a minha maneira de trabalhar, mas é sempre bom para retirar exemplos para podermos melhorar e exponenciar. Tanto como atleta, os atletas que eu recebiam tinham o meu exemplo, culturistas, e gostavam de ser como eu, como trabalhador no online coach. E foi uma roda viva. Mas tudo o que eu fui criando foi através de mim. Primeiro espaço que abri, como eu tinha falado há bocado, porque já estava, não era farto, mas queria ter o contacto com o público, fazia-me falta isto, estar com a pessoa, toque, falar, dar treino presencial, porque eu, desde que sou PT ou formado com o TEF, poucas aulas dei, sempre foi muito no online. Depois andei o ano do Covid, que foi aí que eu aproveitei, ok, dei umas aulas. Depois quando eu olhei para mim, eu não tenho tempo para dar aulas. Sim. Foi ali um bocado assim. Foi tudo uma roda viva. O meu trabalho foi crescendo online, foi crescendo no método de trabalho de ferramentas para online como aplicação, foi crescendo a parte de abrir um espaço, ter agora um espaço de 500 metros quadrados para o pessoal chegar lá e poder alugar o espaço e poder usufruir como bem prover. Acho que isso é bom para um PT. Certo. Ou seja, tu estavas a construir, ou já tinhas uma base da tua carreira e foste construindo e desenvolvendo enquanto estavas aqui a tirar o curso. Sim. E se calhar também o facto de, em termos de horários, do facto de teres o estatuto e tudo mais, também te permitiu não teres que parar, né? Porque era aquilo que tu estavas a sentir, não tinha mais 3 anos para entregar à faculdade antes de estar a trabalhar. Eu já estava com 26 na altura, claro. 26, 27. Já tinhas outras expectativas, já tinhas outros objetivos. Já... Queria algo delineado a curto espaço de tempo. E os exemplos que eu fui tirando foi de pessoas que fui vendo por fora, ok, eu gostava de atingir isto, mas sempre tendo a minha essência e o meu método de trabalho. Isso é muito importante. Mas é sempre bom olharmos para o lado e perceber como é que está o público, ok, eles estão assim, porra, eu também consigo lá chegar. Pá, acho que toda a gente consegue chegar onde quer. E tu, por exemplo, pegando nisso, estavas a dizer, se calhar na tua turma, se calhar eras o único nesta situação, talvez. Sim, era o único. Ou seja, neste caso até poderia ser os teus colegas de turma que se calhar iam ter contigo, já fazer perguntas, como é que não é. Eu comecei a acompanhar alguns colegas de turma, alguns até levei a competir, o Ricardo. Mas e mesmo a nível do que é a carreira lá fora, por exemplo? Ou seja, eles te perguntarem como é que é trabalhar no ginásio, como é que é fazer o PT online, essas coisas, os colegas que já te perguntavam isso. Aquilo que eu senti em alguns que estavam a tirar o curso comigo é que pensavam que enverdar no online é fácil. Mas há sempre um tempo de maturação. É fácil tu angariares 1 ou 2 clientes, ou 3 ou 4, mas a questão é a longevidade, isto é, continuares que ele fique fidelizado, depois esse sai e tens mais atletas a entrar, estás a ver? O online para mim é uma roda viva, eu estou com 500 alunos, podem sair 50, mas entram-me 150, estás a ver? É sempre assim, e muita gente quando começa no online pensa que é fácil haver essa captação de clientes. Encontraste aqui um bocadinho com a experiência do Sérgio, até porque estava numa fase diferente da vida e da carreira dele, e tu tens esta experiência, ou esta, uma experiência, pronto, é mesmo assim, e esta escola, antes de ir para o centro de formação, e portanto também já havia aqui esta ligação, realidades diferentes, mas com contextos idênticos. Como é que era a tua relação com a tua turma, com os teus formadores? Sentiste muita diferença, por exemplo, entre a EPC, a escola profissional, e o centro de formação? Como é que foi? Fala-me um bocadinho sobre isso. Então, depois de ter adquirido aquela bagagem toda a nível de conteúdo teórico e prático no secundário, o TEF acabou por ser uma revisão de tudo aquilo que eu já tinha adquirido. E a relação que eu tive com os meus colegas foi muito boa, não é? Tanto encontrei malta da minha idade como malta muito mais velha que eu, criei grandes relações com praticamente todos eles e tive durante o curso talvez uma relação de professor também com os meus colegas, porque aquela matéria que nós estávamos a estudar na época já eu tinha estudado no secundário e com muito mais horas de teórica e de prática, portanto acabou por ser muito mais fácil. Então quando eles precisavam de ajuda vinham ter comigo
pronto, e repetindo também aquilo que eu disse no outro corte, acabei também por às vezes corrigir alguns professores e ensinar alguns professores também. Pois, tu também trazias, lá está, 600 horas de estágio num ginásio. Porra, lá está, tinhas- 600? Sim, na escola profissional, nos cursos Em cada técnicos de ano. desporto. Não, 600 no No curso curso todo. todo? No Foi o curso todo? todo, Ok, certo. O curso todo são 600 horas, ou seja, um TEF tem Ele 400. já estava a querer corrigir o professor outra Também, vez. Podia ser, atenção, longe de mim. Como eu estava há bocado a dizer, eu até gosto que me Sim, façam não, perguntas não. e corrigem, não sei o quê. Mas, ou seja, isso dá-te uma bagagem que se calhar, por exemplo, tu também tinhas a tua bagagem porque já tinhas tirado um curso, já estavas a trabalhar. Portanto, quando foste para o curso, tal como o Hugo, ok, foi um bocadinho mais do mesmo, não aprendeste se calhar assim tanto. No teu caso, David, pronto, não tinhas se calhar esta experiência, mas só como praticante. E como é que foi aqui numa delegação se calhar um bocadinho mais pequena, a ligação com os formadores, com a turma, como é que foi isso? Pronto, lá está. Aquela questão da proatividade, no meu caso, foi noutro sentido, porque fui eu que decidi parar, ou seja, continuei com a música, tinha ligação, trabalhava na música, trabalhava noutras coisas que ia fazendo também, e que já trazia mais de trás, ao mesmo tempo que tirava o curso. Em Então, paralelo. a questão exatamente, em paralelo. Aqui a questão da proatividade vem no sentido em que foi decisão minha, procurei, fui atrás e esta postura trouxe-me aqui para as aulas, trouxe-me uma ligação próxima com os professores no sentido em que eu queria saber mais, queria questionar, queria não corrigir os professores, mas, porque lá está, não vou viver no limite, não é? mas queria saber mais, queria ir atrás, então, nesse sentido, então, a proatividade. E a minha relação com os professores foi muito próxima, precisamente por essa questão, até porque notava que, tendo também alguma heterogeneidade dentro da turma, havia malta mais velha, malta muito mais nova, na fase em que eu estava já tinha mais facilidade em criar ligação com pessoas mais... Se calhar também tinhas uma maturidade diferente. Como já estava no mercado de trabalho antes, já tinha estado, pronto, foi mais fácil, no meu caso também, ter essa ligação com os professores e aprendi muito com isso. E, por exemplo, e agora se calhar aqui mais para o Sérgio e para o David, vocês sentem, porque estávamos há bocado a falar em off, mas o início dos TEFs era maioritariamente pessoas que já tinham uma carreira, pessoas já nos 30, 40, 50, alguns trabalhavam nos ginásios e que vieram tirar o papel, e agora isso já não acontece tanto. Vocês sentem que é uma vantagem, ou que aproveitaram melhor o curso, ou que alguém mais velho, que já com conhecimento do mercado de trabalho, pode retirar mais do curso, ou acham que é exatamente o contrário, já podes vir com determinados vícios, já vens se calhar, não, eu acho que já sei isto, na realidade, o que é que vocês acham que... Eu acho que ocorre-me aqui duas situações, que é a questão de, se o background já for da parte do desporto, é uma coisa, se for da parte de outras áreas de trabalho, pode ser outra. E aqui temos duas perspectivas diferentes, porque o Sérgio já estava dentro da área do desporto, eu estava noutra área completamente diferente, não é? E já tinha pessoal do meu curso que já estava também na área de desporto. Essas pessoas já vêm com outros vícios, com os seus métodos de trabalho, digamos assim. Mas acho que toda a gente está aberta a poder aprender. Pelo menos eu estava. Sem dúvida. E a questão de já vir do mercado de trabalho já traz alguma maturidade e alguma humildade também para aprender, ok? Acho que isso é muito importante. Eu tenho a minha exatidão de pensamento de como eu trabalho. Mas entrou-me agora uma nutricionista a trabalhar para a equipa. Eu sentei, disse como é que trabalhava e disse, concordas? Ai, concordo, mas podemos fazer assim, 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 assim. Eu ouço, analiso e vejo se faz sentido. Estamos sempre abertos a ouvir novas experiências e novas abordagens para podermos evoluir o nosso trabalho ou como ser humano. E O facto de gerações, né? Ou seja, ver várias gerações, também acho que influencia muito o tipo de pessoa que se apanha nos cursos, acredito eu, né? Ou seja, um miúdo de 23 anos da minha idade pensa totalmente de forma diferente de uma pessoa como tem a idade do Sérgio. Claro, certo. Tem visões totalmente diferentes da Então, vida. e agora passando um bocadinho para o pós-curso, portanto, tivemos a falar aqui um bocadinho do que é que tinha sido a vossa experiência no curso, só porque eu acho que não disse no início, tu atualmente preparador físico, readaptador físico, é assim, não é? Pronto, tens o teu método, agora até recentemente começaste aí a tua carreira enquanto formador também, tudo mais, portanto estás aqui um bocado a encerrar o ciclo, não é? Estás a dar a volta. O David, atualmente preparador físico, era o Hugo, personal trainer e instrutor de aulas de grupo. Tu já mencionaste, és
PT, tens o teu projeto, a tua empresa de acompanhamento online, portanto, se calhar até tens uma vertente de gestão, digamos assim, se calhar de liderança de equipa, que pode ainda não haver tanto aqui no caso do David e do Hugo. Não, E aqui, eu meto as mãos na massa em tudo. pronto, mas já tens uma equipa para liderar. Sim, sim, sim. Né? Há uma gestão, mas isto é passa tudo por mim. Pronto, exato. Até porque vocês no TEF havia sempre um módulo de gestão, né? Ou seja, aqui é aquilo que eu vos queria perguntar é o seguinte: há alguma coisa que ainda hoje em dia, e até a resposta pode ser simplesmente não, há alguma coisa que vocês tenham aprendido no curso que às vezes, e eu vou dar aqui um exemplo da minha parte, eu quando dou formação, quando dou um módulo de pedagogia, é um módulo que eu sinto sempre mais abertura para falar de coisas que não estão no referencial. Pode ser, por exemplo, porque me perguntam o que é melhor, é rendas ou comissão? O que é melhor, qual é que é o melhor público-alvo para eu... Ou seja, às vezes há aqui esta proximidade e abertura para falar com os formandos sobre coisas, portanto, às vezes aprendemos algo que não é um músculo, às vezes é algo um bocadinho mais subjetivo. Portanto, há alguma coisa, alguma que tenham trazido do curso, da vossa experiência no Cefado e que ainda hoje vos seja útil? Alguma coisa? Hugo, começando por ti. Eu acredito que bebi muito o teu sumo, ou seja, aquilo que tu me passavas, aquilo que o Estevão me passavam, que eram pessoas um bocado mais off daquilo que é o fitness comuns, da estética, e iam mais para a parte das populações especiais, saúde, entre as... Não vou chamar populações especiais, vou-lhe chamar saúde. Em que vocês abordavam coisas que não estava no curso normal, não é? Sei lá, uma escoliose, temos de fazer exercícios unilaterais numa escoliose, estou a dar um exemplo. Então foram essas coisas que também foram despertando um interesse para que eu hoje tenha o meu método mais direcionado para readaptação corporal, saúde, e não tanto o agachamento para trabalhar o glúteo, o leg extension para trabalhar o quadríceps, né? Que é o básico, né? Certo. Ok, boa. E tu, David? Há alguma coisa que tenhas Sim. que ainda hoje tragas? Sim, já falei aqui há pouco de exemplos do Nuno Santos, do Pedro, e foi aqui abordado já desde o início um termo que é ajudar pessoas. Okay? Isto fica bonito dizer, etc. Mas neste mundo trata-se disso. Seja na parte estética, de objetivos, de competição, seja na parte de escoliose, populações especiais, é tudo ajudar pessoas. Okay? Portanto, há aqui esta questão que eu vim buscar também a esses professores que me passaram, não só esses, mais um ou dois, mas que me passaram essa questão de é preciso estar ligado às pessoas. Okay? Isso aplica-se todos os dias nesta área. Okay? Seja num contexto de avaliação das pessoas, seja num contexto de dar um treino, as pessoas estão lá para ser ajudadas e querem ser ajudadas, as que querem ser ajudadas, por isso é que nos procuram. E então foi uma das grandes coisas que trouxe do curso e dessas pessoas que me passaram. Boa, muito importante. Tu, Sérgio? Desculpa, Antes se calhar de avançar para o Sérgio, se calhar quero acrescentar aqui uma cena que pode ser importante, que é a vertente holística, não é? Ou seja, não é só a parte de teoria, aquela cena dos estudos, porque as pessoas são muito mais do que aquilo que o Sérgio também estava a dizer há bocado, que as pessoas são muito mais do que... Não é sempre a mesma receita para todos, na realidade. É isso mesmo, as pessoas têm uma vida, têm família, têm filhos, têm trabalho, não é? E aquilo que pode funcionar numa sessão, na outra sessão já temos de fazer coisas totalmente diferentes. Um dos grandes desafios diários é adaptar às necessidades das pessoas a vida delas também. Isso é que é treino personalizado. Isso é que é treino personalizado, é isso mesmo. Sim. Muitas vezes és um psicólogo só. É verdade. E tu, Sérgio, há alguma coisa que tenhas trazido? Pá, não queria estar a ser mau. Não, mas é isso. Tu tiveste uma experiência Eu diferente. estou farto aqui de pensar, mas não me estou a recordar assim de nada. Está tudo bem. Eu não sei que Já estavas focado noutra coisa. Eu ia andar porrada com a professora de natação, não sei se isso é importante. Mas olha, isso é uma história interessante, pá. Mas não metas. Já tens o teu papel. Já não te vão... Estávamos a falar mais nesta parte do que é que vocês retiraram ou não do curso e que estão a utilizar hoje em dia nas vossas carreiras. E se calhar, começando já mesmo aqui pelo Sérgio, que teve uma experiência completamente diferente de vocês os dois, e acho que isto é muito interessante e só vai acrescentar qualidade ao próprio episódio. Agora eu queria que conselho, ou que palavra, que ideia que vocês gostariam de deixar a quem está agora a começar um TEF ou a pensar a começar um TEF. Que conselho é que deixavas? Opa,
Sinceramente, acho que está aqui a parte do desporto, ginásios, online coach, preparador físico, de qualquer que seja o desporto, acho que há aqui um sítio em que podes ganhar bastante dinheiro. Sinceramente, eu acho que isso é possível. Mas não vai ser fácil. Tudo tem um início, um meio e um fim. E as pessoas, quando estão no início, têm que saber que ainda vão ter que batalhar um pouco para chegar ao objetivo que querem. E de certeza que foi isso que tu sentiste quando abriste o teu próprio negócio. Isso foi uma exponenciação de tempo, assim como eu. Foi uma exponenciação de tempo. E acho que uma pessoa tem que ter ciente tu como preparador físico ou trabalhar como personal trainer, se fores bom de qualidade, vais ter pessoas a recomendar-te e consegues ganhar bastante dinheiro, mas sempre com as suas adversidades, tempo será sempre o melhor amigo da pessoa para chegar a qualquer objetivo, em tudo na vida. Boa, 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 boa. E tu, David? No meu caso, para quem vai entrar, para quem está a fazer o curso, considero que seja importante trazer uma mente aberta para aprender. Para quem já traz background, para quem não traz, vão sempre aprender coisas novas, ok? E isto do TEF é um excelente ponto de partida para quando acaba ou quando se entra no mercado de trabalho, querer aprender mais, querer evoluir, ou seja, é um ponto de partida, uma rampa de lançamento. A partir daqui tem que se procurar sempre mais, estar sempre atualizado, querer mais, ser ambicioso. Por isso é aproveitar isto como uma grande base que é para... Ou seja, isto não é o fim da linha, isto é só de simplesmente todo, o início. todo, é o início. Exatamente o início. É tal e qual. mesmo essa a questão. Eu depois do TEF, houve um ano que gastei cerca de 9.000 euros em formações, direcionadas para aquilo que me queria especializar. Isto é o início para nós chegarmos ao ponto que Tal e queremos. qual. Falámos disso no episódio anterior, exatamente. E tu, Hugo? Eu tenho aqui dois conselhos que quero dar aos profissionais que já acabaram ou que estão ou querem começar o TEF. A primeira dica ou o primeiro conselho é investir em mais formação, porque vocês vão acabar o TEF, vocês não são personal trainers, ou melhor, são no papel, mas vocês precisam de muito mais conhecimento, ok? Não é com 50 horas que a malta, 50 horas de fisiologia ou de anatomia que a malta se vai tornar PT, esqueçam isso. Portanto, invistam mais em formação, porque quando mais informação vocês tiverem sobre o corpo humano, sobre o exercício, como é que uma pessoa consegue saltar mais alto, como é que uma pessoa consegue correr mais rápido, como é que funcionam as patologias, né? Porque ninguém é 100% saudável. Consoante aquilo que for a sua escolha, o seu nicho. público, o seu nicho, Sim, exatamente. mas eu acredito que mesmo que não seja esse o público, nós temos sempre de passar por lá, porque todas as pessoas não são sempre, como eu disse, não são 100% saudáveis. Todas as pessoas têm alguma coisa e quanto mais nós tivermos esse conhecimento, melhor nós conseguimos trabalhar, seja na vertente do bodybuilding, seja na vertente da preparação física de atletas. Sempre passar pela... Eu vou-te chamar populações especiais, mas óbvio que isto depois, dentro das populações especiais, é um mundo. Explorar um pouco, acho que é importante. E qual é que era o segundo? Segundo ponto muito importante, estudar desenvolvimento pessoal. Okay? Perceberes o que é que tu estás cá a fazer, né, na vida. Porquê é que tu és PT? Né? Porquê é que tu dás treinos? Estávamos a falar há bocadinho, né? Que é preciso gostar disto, é preciso gostar de ajudar pessoas para... E não é só gostar, eu acredito muito no propósito. Nós estamos cá com um propósito. E descobrir esse propósito vai-te fazer duas coisas. Ou continuares como personal trainer, ou desistires de seres personal trainer. Ok? Portanto, teres a consciência, seres consciente, okay? Seres consciente do teu processo e do que é que tu andas cá a fazer, é muito importante para que consigas ter sucesso. Porque eu acredito que um PT sem um propósito do que é que anda cá a fazer vai ser só mais um. Um PT com um propósito vai explodir. Não interessa. E as coisas depois aparecem naturalmente. Portanto, teres esse propósito do porquê de fazeres isto faz toda a diferença. Boa. Uma perspectiva interessante. Ora, terminamos assim. Antes de mais, obrigado aos três, obrigado ao Sérgio por ter vindo de Coimbra, obrigado ao David, mais perto, mas ter vindo aqui, mesmo Também assim, vieste. não é 100%. Também vieste. Também vi. Também vieste, não, e não Também é vi. tão perto assim, não estavas aqui ao lado, não é? Portanto, obrigado ao Hugo também. Obrigado a todos que nos ouviram ou que nos viram lá em casa. Só para terminar aquele clássico, subscrevam, comentem, mandem perguntas, ok? Podem comentar à vontade, podem fazer perguntas à vontade, teremos todo o interesse. O próximo episódio irá sair brevemente noutra delegação do Cefad, que é este o nosso objetivo, é juntar a comunidade e para isso vamos a todas as delegações. Da minha parte, um beijinho e um abraço a todos.
Vemo-nos na próxima. Tchau. Pessoal. Obrigado. Espetacular. Obrigado, malta. Mesmo com estes entraves, com estes obstáculos, acho que conseguimos fazer uma cena com sumo. Concluído mais um episódio do podcast Cefat Sem Filtro, chega aqui um momento final de reflexão, aqui um resumo daquilo que são os pontos que eu achei mais interessantes deste episódio, nomeadamente logo o ponto de partida ser diferente para cada um dos três, o patrão, direto da escola, a nossa escola profissional, entrou logo no curso, direto para o curso, o Sérgio e o David já com experiência profissional, o próprio Sérgio já trabalhava na área, foi noutra altura, noutra época, portanto, também por causa disso, passou se calhar um bocadinho à parte não diria à parte, mas fez uma coisa um bocadinho mais em trânsito, digamos assim, na formação dele, o que não deixa de ser interessante e mostrar a flexibilidade destes cursos, a possibilidade, e se alguém desse lado estiver a pensar em inscrever-se neste curso, isto também poderá ser um ponto bastante a favor, que é a possibilidade de poderem estar a trabalhar e estarem a estudar ao mesmo tempo. E depois deixava só aqui reforçar aquilo que são os conselhos que eles deram. Questão de investir na formação, o TEF é só o ponto de partida, portanto, continuar a procurar formação, e nós no Cefat estamos cá para isso, temos imensa formação contínua para vos dar ferramentas para terem sucesso na vossa carreira. A questão da humildade, portanto, aproveitarem o máximo possível dos formadores que temos aqui. E por último, também procurarem aquilo que é o vosso público, aquilo que é o vosso propósito, como disse também o Hugo, que era um bocadinho que falámos no primeiro episódio, que a Melanie também abordou. Utilizarem o curso e os diferentes módulos, ou futuramente as diferentes UCs, para também descobrir, ok, com quem é que vocês gostam de trabalhar, o que é que vocês mais gostam de fazer dentro desta área. Okay? Acho que foi um episódio bastante interessante, tem aqui muitas experiências giras para quem está a começar ou para quem está agora a tirar o TEF. Este episódio também deixou-me aqui um bocadinho de água na boca a pensar no próximo, que vamos abordar outro tema completamente diferente, que será gravado, nós iremos ter a uma delegação perto de ti, quem sabe qual é que será essa delegação, tanto que o nosso objetivo é chegar a todas as delegações de norte a sul do país. Portanto, fiquem atentos, estaremos cá. Tchau. Pá, terminar com um tchau é bué da mão. Hã? Cringe, dirias? Tiveste bem agora. Se a minha filha vir, vai dizer, foi um bocado cringe.